O título da pregação é o mesmo da semana passada, só que segunda parte, porque eu não terminei a pregação como estava previsto. Deus gosta que eu sofra estranho, segunda parte. Perdeu um pouquinho o sentido para o restante do texto, que eu vou tratar hoje, porque esse título se ligava mais à primeira parte, quando Pedro fala que era do agrado de Deus. É do agrado de Deus quando um crente sofre por motivo da sua consciência para com Deus. Mas vamos então, vou ler o texto inteiro novamente e tratar da parte que faltou deste texto. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25, que diz assim: Servos, sede submissos com todo respeito ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pronto, nós ficamos até aqui na explicação. Vamos continuar agora o restante, que diz, a partir do versículo 22, o qual, falando do Senhor Jesus Cristo, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta parte da Tua palavra tão bonita, e que, falando da necessidade dos servos se comportarem mesmo debaixo de injustiça, mesmo sofrendo injustamente, essa argumentação levou o Teu servo Pedro a lembrar do exemplo deixado para nós pelo Teu Filho Jesus Cristo. Então já tratamos na semana passada sobre a parte da importância de sermos servos fiéis, servos de pessoas humanas, aqui no caso do tempo bíblico mesmo, escravos, pertencentes como propriedade aos seus donos, agora não mais, porém com outros vínculos ainda de servitude, mas sabendo ser servos de acordo com os teus preceitos, os teus padrões. E agora queremos mergulhar no argumento de Pedro, que nós temos um exemplo a seguir para sermos assim. E que exemplo? Pois é deste exemplo que nós devemos tratar agora. Peço que tu me ajudes a transmitir o que pretendo. Ajude a cada um que vai ouvir esta pregação, que abra o coração e teu Espírito derrame poder dentro para transformação de vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, este mesmo que sofreu em nosso lugar, que eu te peço e agradeço de antemão. Amém. Então nós terminamos a pregação passada comentando sobre a beleza desses 3 versos aqui, esses 3 últimos do texto, ou 4, do 22 ao 25.
O próprio Deus, uma das pessoas da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, se dispôs a sofrer para nos servir de exemplo. Isso é o que Pedro diz. E mais, não um sofrimento isolado, isso é importante, teologicamente muito importante, não um sofrimento isolado, ou seja, não apenas para dar exemplo. Então, entender o ministério de Cristo apenas como um exemplo a nós é entender parcialmente, porque além do sofrimento em si e da forma como ele sofreu, que nos serve de exemplo, mas tinha um valor implícito muito grande, um poder dentro daquela entrega que ele deu de si mesmo. O que é que ele veio sofrer em nosso lugar? Então foi um sofrimento tecnicamente chamado vicário, ou seja, substitutivo. Ele veio substituir o pecador no seu lugar. É muito importante entender isto. Olhar apenas Jesus como servo sofredor e ter pena dele e ter vontade de elogiá-lo, de exaltá-lo, até de tê-lo como um bom exemplo de vida. Isso é muito bom, mas é muito pouco para o que Deus deseja de atitude do pecador diante do ministério do Senhor Jesus Cristo. Procure entender o ministério de Cristo de uma maneira abrangente. Muitas seitas são criadas exatamente porque vem apenas uma banda, um pedaço de Cristo, um aspecto dele, e não vê os outros. Isso gera seita, com elemento de verdade, inclusive, mas um elemento que está tão diminuído do restante que faz todo o escopo, todo o todo do que Deus tem para ensinar sobre Jesus Cristo, que acaba sendo uma verdade que vira distorcida. E, como regra também em termos de seitas, geralmente uma verdade bíblica, ela é junta com inverdades. E aí estão as duas grandes características de uma seita: uma verdade isolada do restante das verdades, e essa verdade isolada somada com invenções, com enganos. Está uma seita. 3 coisas sobre o ministério de Cristo aqui na terra que nós ficamos então de ver. Primeiro, não cometeu pecado algum, nenhum, nunca, o mais leve que seja, nem com ações, nem com a boca, nem com pensamento, nunca. A não pecaminosidade de Jesus de Nazaré é ponto fundamental da doutrina cristã. Faz parte inerente da fé que um pecador precisa exercer diante de Cristo, ou com relação a Cristo, para ser salvo. Faz parte inerente o fato de que Cristo não teve pecado algum. Só ele na história da raça humana. Qualquer outro ser humano que se diga que não teve pecado é blasfêmia diante de Deus. É um desrespeito ao próprio ser humano de quem se diz que não teve pecado, mas uma afronta ao Salvador da humanidade, porque é exatamente o que o caracteriza como Salvador, é o fato de ser único e pôde morrer para substituir os homens, porque exatamente ele não tinha pecado. Na hora que se admitir que outra pessoa, outro ser humano não tenha pecado, agora são 2 salvadores. Isso desarranja toda a estrutura da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Milhões de pessoas simplesmente não entendem isto, não entendem que eles estão inviabilizando o seu próprio caminho ao céu, porque esse caminho é exclusivamente através do Senhor Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus
e o próprio homem, a pessoa. E na hora que faz surgir um segundo, um terceiro ou um quarto, seja lá quantos forem, está inviabilizando a sua própria salvação. Então não esqueça isso. Agora, eu quero dar um pequeno passeio com vocês nas Escrituras para enfatizar a não pecaminosidade de Jesus Cristo. Ele próprio, João 8,46. João 8,46. Essa é uma passagem importante para, se alguém lhe pedir, me mostre aí o próprio Jesus dizendo que não tinha pecado, ele mesmo. Está aqui, João 8,46. Quem dentre vós me convence de pecado? Essa é uma pergunta na qual, na realidade, ele está afirmando. Não tem aqui nenhum, olhando para os olhos da multidão, não tem nenhum que possa argumentar comigo, provar para mim, mostrar para mim, me convencer que eu sou um pecador, que eu tenho um pecado, porque eu não sou pecador. É o que ele está dizendo aqui, é forte isto. 700 e tantos anos antes de Cristo, o profeta Isaías, apontando para o Messias que haveria de vir, o próprio Jesus Cristo, Isaías disse no seu famosíssimo capítulo 53, versículo 9, Isaías 53 e 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que estava escrevendo parte da Bíblia, Isaías também, como acabei de ler. Então, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nós lemos: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Esse aquele é Jesus Cristo, e esse ele é o Pai, Deus, o Pai. Aquele que não cometeu o pecado, ele, Deus Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Hebreus 7 e 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, falando de Jesus Cristo, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Claro, não teve pecado algum. Apóstolo João, é o último exemplo que eu vou ler, 1 João capítulo 2, versículo 1, mas eu quero mostrar a vocês a quantidade de passagens, eu escolhi apenas algumas para mostrar isto. 1 João 2 e 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o justo, não há injustiça nele nenhuma. Agora é curioso que não apenas apóstolos, não apenas profetas, não apenas ele próprio, eles juntos disseram que ele, Jesus Cristo, nunca teve pecado. Sabe quem disse que ele era um justo?